Vamos então abrir nossas Bíblias, quero convidá-los a abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 6, versículo 17 a versículo 21. Nós temos por intenção hoje introduzir os irmãos ao que é chamado de Sermão da Planície, certo? Então Lucas capítulo 6, versículo 17 até versículo 21. Ainda escuto algumas Bíblias. Lucas capítulo 6, versículo 27 a versículo 21, e assim diz a palavra do Senhor. E descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para o ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Até aqui. Vamos curvar nossas cabeças, vamos ao Senhor em oração. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho para conosco, que nos possibilitou vir até aqui para podermos congregar e aprender mais de Ti e prestar culto ao Senhor. Que nesse momento possamos prestar culto ao Senhor, prestando atenção em tudo o que será dito. Tire de nós todo tipo de falta de atenção, de ansiedade, preocupação com coisas que estão fora daqui. Mantenha, Pai Santo, nós rogamos ao Senhor isso, mantenha nossos corações fixos e atentos à Tua palavra, para que assim possamos bendizer Teu nome e cada vez mais aprender o Senhor, para poder glorificá-lo mais e mais. Quero pedir a Tua direção também a mim, que possa estar focado na Tua palavra e trazer tudo aquilo que o Senhor, de fato, apresentou no texto bíblico de hoje. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Então, mais uma vez, irmãos, nós temos por intenção hoje fazer essa pequena introdução ao que é chamado de Sermão da Planície. E antes de nós, de fato, começarmos, eu quero rapidamente apresentar para os irmãos tudo aquilo que nós observaremos hoje na nossa aula. Eu quero rapidamente fazer uma breve revisão através da estrutura do Evangelho de Lucas, aquilo que nós já trabalhamos, e também quero apresentar qual seria a estrutura possível do capítulo 6, esse capítulo no qual nós estamos. Logo em seguida, então, eu vou apresentar qual o nosso objetivo do dia, qual que é o objetivo da aula, o qual eu quero alcançar no final de tudo que tenho para falar. E a nossa aula, então, será dividida em duas partes. A primeira parte, do versículo 17 ao 19, nós vamos tratar um pouquinho sobre Jesus ensinando e também curando as pessoas, com um foco maior na sua cura. E na segunda parte eu quero então já dar início ali às três bem-aventuranças principais no começo ali do Sermão da Planície. Ao final então eu quero fazer algumas aplicações práticas para nós e depois eu quero apresentar para os irmãos, né, e fazer com os irmãos um breve catecismo com a intenção de revisar tudo aquilo que nós trabalhamos na aula ao longo desse dia, e no final nós nos dividiremos para os nossos grupos como tal. Então, rapidamente, para os irmãos compreenderem, basicamente o que nós compreendemos sobre Lucas, a divisão de Lucas pode ser feita em 4 partes. Primeiro, o seu prefácio, onde ele apresenta, de fato, quem é a pessoa que ele está se referindo, no caso é de Teófilo, e também a sua intenção com esse registro, com esse evangelho, e também os paralelos entre Jesus e João Batista, na história que vai intercalando entre Jesus e João Batista, os pais de Jesus, os pais de João Batista. Esse é o início, então, do próprio evangelho de Lucas, até o capítulo 4. Logo em seguida, então, nós temos o capítulo 4, o capítulo 9, versículo 50, então, o ministério galileu de Jesus. Jesus, então, ensinando, fazendo milagres, curando pessoas ali na região da Galileia. Em seguida, na terceira parte, nós temos, então, a jornada de Jesus,
que é então a maior parte do próprio livro, que vai do capítulo 9 ao 19, onde nós temos Jesus indo em direção a Jerusalém, e por fim, então, nós temos a entrada triunfal de Jesus, a sua morte, ressurreição e também a ascensão, no caso que é o final do capítulo 19 ao capítulo 23. Então, basicamente o que nós temos é essa estrutura básica do próprio Evangelho de Lucas. E nós estamos no capítulo 6. Então, no capítulo 6. Então, basicamente o que nós já vimos foi, os primeiros 5 versículos, nós temos ali então Jesus se apresentando como o Senhor do sábado, que é a primeira trívia nesse momento do capítulo que nós temos entre Jesus e os fariseus, certo? Os fariseus então entendendo que Jesus não deveria deixar que seus discípulos comessem, debulhassem o milho com suas mãos no dia do sábado, porque a lei que eles entendiam era extremamente restrita no que diz respeito ao próprio sábado, tradição que eles mesmos cultivaram e não o que a Bíblia apresenta, certo? No que a lei mosaica de fato apresenta, é uma interpretação que eles tinham. Logo em seguida é a segunda trívia, porém dessa vez Jesus então entende o que está no coração dos fariseus e ali mesmo ensinando, ele pega um indivíduo que estava ali na sinagoga, traz ele, que tinha a mão ressequida, então faz um milagre, mesmo estando num dia de sábado também. E logo em seguida nós também temos, que foi a última EBD, Jesus então subindo ao monte para poder orar e logo em seguida escolhendo os seus 12 discípulos, do qual ele mesmo intitulou como apóstolos. E hoje nós veremos um pouquinho sobre esse momento onde Jesus desce, né, do monte em específico, ele cura e ensina algumas pessoas e por fim também inicia o seu sermão nessa planície, nesse local plano no qual ele estava, que vai do versículo 20 até o 49, que serão as próximas aulas da nossa EBD. E eu tenho por intenção, irmãos, 2 questões, e esses serão os nossos 2 objetivos principais da aula de hoje, que é, primeiro, compreender que todo filho de Deus que reconhece sua fraqueza e busca suas forças no Senhor, será bem-aventurado. Essa é a nossa primeira intenção. Esse é o nosso primeiro objetivo, inculcar essa ideia. E segundo, cultivar um caráter de plena dependência do Senhor, confiando em sua soberana autoridade. Então, nossa intenção, nosso objetivo serão esses 2 no dia de hoje, certo? Seguindo então, já entrando no texto, quero mais uma vez ler com os irmãos os versículos 17 ao 19. E diz assim: e descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos na multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Nesses primeiros 3 versículos, eu consigo identificar aqui 3 ênfases para podermos compreender melhor aquilo que Lucas está tratando. A primeira questão, a primeira ênfase, é que a notoriedade do ministério de Jesus. Muito embora ainda no seu início do seu ministério, Jesus já tinha ali muitos discípulos, e não apenas esses, porque Lucas faz uma diferença entre muitos discípulos. Perceba o local, Jesus desce daquele monte, para numa planície onde tem muitas pessoas. Com ele já descem 12 pessoas, os seus 12 apóstolos. Então tem Jesus e mais 12. Logo em seguida, Lucas não apresenta a quantidade, para deixar claro para nós que se trata então de uma grande miríade de pessoas ali que estavam reunidas. Muitas pessoas estavam reunidas. Não só discípulos, mas também uma grande multidão do povo. Esses então vinham de toda a Judéia. A Judéia é aquela região mais ao sul de Israel, nesse período histórico aqui, do qual compreendia Hebrom, Asquelon, Beceba, entre vários outros lugares também, tal como Jerusalém. Então pessoas desses locais estavam ali, certo? Todas
que foram até ali para ver Jesus. Então a fama, a notoriedade de Jesus, do seu ministério, se expandiu então de forma desproporcional àquela época em específico. Então o povo, na boca a boca, começou a relatar um para o outro que Jesus fazia milagres, que Jesus ensinava com autoridade, que pessoas que eles nunca haviam visto um tipo de ensino tal como o ensino de Jesus e tal como os sinais e prodígios que ele então apresentava. Nós também dizemos, Lucas também apresenta que alguns desses da multidão vinham de Tiro e Sidom, o que muito provavelmente incluíam ali, de fato, gentios, porque Tiro e Sidom ficavam na região da Fenícia. Então, basicamente, nós temos também, não apenas judeus aqui, mas gentios junto com o povo. O que muito provavelmente, se haviam fariseus aqui, que eu creio que haviam, foi de fato um escândalo. Porque como pode um judeu comungar, ou ensinar, ou estar junto com um gentio? Essa era basicamente o modo de agir dos samaritanos, não dos judeus de fato, judeus chamados de ortodoxos. Então, basicamente, essa é a nossa primeira ênfase. Jesus sendo apresentado com a sua notoriedade, a sua fama se espalhando por toda a região ali de Israel, nesse período histórico. Em seguida, nós temos então a necessidade de ouvir os ensinamentos de Jesus. Como eu falei outrora, Jesus pregava de forma diferente. A sua fala possuía autoridade, a sua fala possuía de fato uma compreensão que eles pudessem entender. Muito embora muitas vezes Jesus pregou de forma ali com parábolas, mas as pessoas identificavam poder na sua narrativa, poder no seu ensino, o que era muito, mas muito diferente do que havia naquele momento histórico, em específico com os fariseus. Eu até coloquei aqui que a pregação dos fariseus, ela era complexa, cheia de arrogância, elitizada, ou seja, os fariseus buscavam falar de uma forma que o grande populacho, o povo no geral, não compreendia. Então as palavras empregadas eram complexas, a forma de se portar possuía arrogância e expressava muita condenação. É como se eles tivessem pegado todo o Deuteronômio e tivessem colocado ali uma atualização 5.0, né? muito mais pesada do que o próprio texto de Deuteronômio tem a dizer, do que a própria lei do Senhor tem a dizer. Então essa era a forma com que os fariseus pregavam, essa arrogância que eles possuíam, né? E também os saduceus, é dito, as fontes que nós temos, é dito que as suas pregações e a sua forma de ensinar eram cheias de histórias, de alegorias, e muitas dessas alegorias, elas eram influenciadas de um espírito gentílico, de um espírito helênico, dos gregos, dos filósofos, dos sofistas. Então, basicamente, nós tínhamos discursos, formas de entender a natureza, formas de se relacionar com o próximo. Então, basicamente, a forma de pregação dos saduceus era nesse tipo, nessa função. Mas Jesus pregava de forma muito diferente. Nas suas palavras, as pessoas podiam observar amor, esperança, autoridade, sim, e também a sua simplicidade no falar. Não apenas por Jesus ser uma pessoa de origem humilde, mas de fato a sua forma de atuação era muito, mas muito diferente dos fariseus e saduceus da época em específico. Essa então é a nossa segunda ênfase. E por fim, a terceira ênfase é a necessidade de ser curado por Jesus. Então as pessoas não foram apenas para poder ouvir a pessoa de Jesus, mas também foram para poder ser curadas. É dito que também haviam entre esses pessoas atormentadas por demônios, o que mostra para nós que Jesus tinha não somente autoridade por questões da natureza em si, pessoas com doenças que eram ali retiradas, etc., mas também demônios. Então Jesus evidencia não só a sua natureza soberana, como também a sua própria divindade, para retirar então demônios. Lucas então diz que quando pessoas tocavam em Jesus, o ato de tocar em Jesus, já de fato saía poder e pessoas eram curadas. Obviamente, irmãos, que muitos dessas pessoas que estavam aqui, não tinham por intenção somente conhecer a pessoa de Jesus.
muitos também tinham a intenção de só serem curados ou só observarem. Eu creio que os fariseus que estavam presentes aqui tinham essa intenção de só observar Jesus. Sabemos que alguns foram de fato persuadidos por situações como essa e pelos ensinos de Jesus, mas ainda assim mostra para nós claramente que esse poder e a autoridade de Jesus não é apenas vista no seu ensino, mas sobre todas as coisas, aponta para a sua soberania, para o seu poder sobre tudo. Então, rapidamente, o que nós vimos aqui e o que essas três ênfases já apresentam sobre a pessoa de Jesus. A primeira ênfase, a notoriedade do ministério de Jesus. Então, apresenta seu ofício distinto de tudo que havia sido visto pelos judeus e também deixando clara a sua messianidade. Lucas deixa claro o tempo todo no seu evangelho, e essa é a sua premissa inicial, que está ali relatada no seu prefácio, que aquele de fato era o Messias, que os judeus não tinham mais por que esperar um Messias, um rei gigantesco que viria, não havia mais por que esperar, porque esse rei já tinha vindo. Esse rei de fato era Jesus e não qualquer outra pessoa. Em seguida, nós temos a necessidade de ouvir os ensinamentos de Jesus e apresenta a sua autoridade no ensino, sua messianidade, sua autoridade e, por fim, a necessidade de ser curado por Jesus, apresenta a sua compaixão pelo povo e a sua divina soberania sobre todas as coisas. Aqui Jesus é apresentado claramente como o Messias, aquele que possuía autoridade no ensino e aquele que possuía poderio sobre todas as coisas. Não apenas alguém que fazia milagres, não apenas alguém que tinha uma boa retórica, mas alguém que de fato possuía poder, e esse alguém que era o próprio Messias, sendo também o próprio Deus. Assim nos é apresentado a pessoa de Jesus, aqui do qual nós temos então três ênfases, que foi claramente aqui apresentado. Seguindo então nós já entramos no sermão da planície, né, certo? Nós temos aqui um pequeno probleminha, uma pequena divergência entre os especialistas do Novo Testamento, que basicamente podem entender esse sermão de três formas. A primeira forma é, alguns vão entender que esse sermão é o mesmo sermão de Mateus, que é o sermão do monte, que está registrado ali em Mateus 5 até o 7. Alguns vão dizer que essa é a forma de Lucas registrar esse sermão. Essa é uma forma. Outros vão dizer que se trata de um outro sermão distinto, não é o mesmo sermão, não é a mesma fala. Alguns vão advogar nesse favor. E também, em terceiro lugar, alguns vão dizer que Jesus tenha usado o mesmo ensinamento em várias oportunidades do seu ministério e de forma semelhante. Então, tanto o Sermão do Monte quanto o Sermão da Planície possui ali quase a mesma pregação, quase a mesma ênfase, porém de fato não é a mesma questão. Então eu não vou procurar resolver esse pequeno problema, eu tenho a minha opinião. Basicamente eu compreendo que a terceira opção ela é mais talvez fidedigna, porque as ênfases são um pouco distintas de Mateus e Lucas, muito embora ali tenha quase o mesmo formato, e também a própria ordem destoa um pouco. Então eu entendo que é a mesma forma de ensinar, porém em outras oportunidades distintas. Eu observo assim, mas eu compreendo que existam outras opiniões e não há problema com relação a isso. Seguindo. O fato é que o sermão da planície não são requisitos para se entrar no reino de Deus, mas é uma constatação daqueles que já entraram, uma descrição clara de pessoas que já entraram. Se o sermão do monte, ou o sermão da planície no caso aqui, apresenta de fato a forma de se entrar no reino, então se trata de uma salvação por meio de obras. E não é assim que Jesus aqui está apresentando. Ele apresenta a forma descritiva de como aquele que já de fato entrou no reino de Deus vive mais para frente, e também as suas bem-aventuranças, as suas bênçãos pelo fato de já ter entrado. E muito embora essa forma literária que é apresentado por Lucas seja para nós um pouco distinta, porque no nosso contexto literário brasileiro,
não existe muita referência a isso, né? Isso aqui é bastante judaico, é bastante hebraísta, dos hebreus mesmo. Então, como nós observamos isso, como nós não temos escritos parecidos como isso, para nós soa um pouco distinto. Porém, os judeus dessa época entenderam perfeitamente o que Jesus queria dizer. Basicamente, aqui são ecos, são formas da antiga aliança, mais especificamente de Deuteronômio. Então, os judeus conheciam bem a lei de Deus. Os judeus entendiam bem que a lei de Deus propagava bênçãos e também propagava maldições, ou os ais, certo? Então, antes de entrarmos no texto aqui de Lucas, eu quero rapidamente ir com os irmãos em Deuteronômio capítulo 28. Então, abra comigo sua Bíblia aí, em Deuteronômio capítulo 28. Quero rapidamente mostrar aos irmãos como que era a forma que os judeus observaram esse texto. O livro de Deuteronômio é um livro extremamente importante para a nossa interpretação do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, recomendo aos irmãos que leiam bastante Deuteronômio. Mas veja, esse livro é a segunda forma, ou a segunda lei do Senhor, o qual então foi reescrita para o povo que iria entrar na terra prometida. E aí nós temos então a primeira parte, alguns discursos de Moisés, ditando ou dizendo como deveria ser a forma de vida que os judeus, que os hebreus deveriam ter para com o Senhor. E para com esses que obedecessem à lei do Senhor, teriam então a recompensa, teriam bênçãos. Mas para aqueles que não obedecessem, teriam então maldições. Aqui nesse capítulo 28, nós temos exatamente essa divisão entre bênçãos e maldições para todo aquele que cumprisse a aliança do Senhor. Diz assim o versículo 1, eu vou ler o 1 e o 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. E após esse versículo, temos bênçãos claramente descritas. Versículo 3: benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. Perceba então que aqui a construção de Moisés, a construção da lei, mostra claramente que se eles obedecessem à lei do Senhor, esse seria o registro. As nações ao redor veriam Israel como um povo de fato abençoado pelo Senhor, de várias formas em específico, seja na questão agropecuária, como qualquer outro ponto. Israel seria então alavancado como uma grande nação sobre todas as outras. Porém, versículo 15, observe: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Versículo 16, observe: malditos serão vocês na cidade, e malditos serão vocês no campo. Maldito será o seu cesto e cereais, e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar, e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. Observe o versículo 30. Olha como a linguagem aqui de Moisés é bem pesada. Você contratará casamento com uma mulher,
mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos. Versículo 32. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outro povo. Vocês verão tudo isso e ficarão morrendo de saudade todos os dias, mas vocês não poderão fazer nada. Versículo 38 e 39. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. Vocês plantarão e cultivarão muitas vinhas, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes acabarão com tudo. Então nós temos aqui claramente uma linguagem bem pesada aqui da pessoa de Moisés, registrando isso, a lei do Senhor, para todo aquele que de fato obedecesse e para todo aquele que não obedecesse. O povo então seria reconhecido por bênçãos quando obedecesse ao Senhor, e também seria reconhecido com maldições ao negar e desobedecer a aliança de Deus. Agora vamos ver um pouquinho disso na prática. Abra aí em Rute, por favor, Rute capítulo 1. Rute capítulo 1. Vamos observar na prática como isso aconteceu para com o povo de Israel. Rute capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Só até aqui. Por que houve fome na terra de Israel? Porque Israel não cumpriu a lei do Senhor. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver ali que é um banho de sangue, né? É um livro muito difícil de ser lido, porque o teor é bem pesado. Nós temos então o povo obedecendo à lei de Deus, mas logo em seguida desobedecendo à lei de Deus. O Senhor manda maldições, basicamente através da questão agropecuária, através de um povo que vinha de fora e guerreava com eles e vencia. O povo então clamava ao Senhor em arrependimento, o Senhor livrava o povo através de um juiz, e o povo voltava à lei de Deus. Logo em seguida o povo desobedecia e o ciclo se iniciava novamente. Juízes é esse livro, é um ciclo de obediência e desobediência à lei mosaica e às suas recompensas por causa disso. Perceba que no versículo 6 aqui de Rute, diz assim: Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então o povo mais uma vez recebendo o alimento de Deus, porque voltou a cumprir a sua aliança. Eu estou usando aqui Deuteronômio, pode voltar agora para Lucas. Eu estou usando Deuteronômio e Rute apenas para mostrar para os irmãos que essa linguagem de bem-aventuranças e ais era bastante conhecido do povo judeu. Porém, aqui nós temos uma distinção. Perceba aí em Lucas capítulo 6, versículo 20. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Mas espera aí, como assim? Bem-aventurados são os pobres, se bem-aventurado na antiga aliança era aquele que obedecia ao Senhor e de fato seria farto. O que está acontecendo aqui? É importante lembrar, irmãos, que ao longo da história de Israel, Israel se desvia do Senhor de tal forma que acaba virando cativo de várias outras nações. E nesse momento histórico aqui, Israel continua sendo cativo, mas cativo de um outro povo. O povo, no caso aqui, é o Império Romano. E muito embora não estando exilado, como foi o caso da Babilônia, ainda assim o povo sentia em si mesmo esse exílio. Por isso o clamor do povo por um Messias que viria retirar o povo dessa escravidão era algo presente na época. Esse espírito de então se sentir exilado, se sentir não abençoado pelo Senhor, era presente nesse momento. Então o povo se sentia assim, e nesse momento histórico, grande parte, a grande maioria do povo era de fato um povo
pobre, um povo que necessitava ali de mantimentos, entre outras coisas, também como pobreza espiritual, que no caso é a ênfase de Mateus no Sermão do Monte. Bem-aventurados são vocês, os pobres de espírito, é a forma como Mateus coloca. Então veja, nessa primeira bem-aventurança, nós temos um eco, mais uma vez, do que o Senhor foi preparado para fazer, o Senhor Jesus. Ele então sendo ungido para lidar com os povos, para cuidar dos povos, levar a sua mensagem aos povos, dos quais então incluem os pobres. São aqueles então que são necessitados de perdão. Isso mostra então que as bênçãos aqui não são puramente no sentido materialista, mas no seu sentido amplo, ou seja, material quanto espiritual também. Esses são aqueles que tomaram consciência de sua pobreza espiritual e buscam a sua riqueza em Deus. O pobre aqui descrito é aquele que entendeu, ele compreendeu a sua natureza caída, a sua pobreza espiritual, e vai até o Senhor em contrição. Ele busca a sua força em Deus. O Senhor então é o seu refúgio, o Senhor então é o seu auxílio, o seu castelo forte. Em seguida, versículo 21, só a primeira parte: bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Essa sede, essa falta de saciedade vinha porque eles observavam ali não só os seus pecados, mas também a questão de aguardar o próprio Messias, a sua justiça, de que viria pelo Messias. Então esses ali tinham esse profundo desejo por misericórdia e perdão da parte de Deus, desejavam, ansiavam se saciar no Senhor, e naquele momento ali ainda não tinham, porque o Messias então havia chegado à pessoa de Jesus. Esses são bem-aventurados. A segunda parte do versículo 21, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque hão de rir. Esses são aqueles que choram pela tragédia do pecado, ou seja, aqueles que identificaram o pecado em suas vidas e choram por isso, mas não apenas nas suas vidas, como também observam a injustiça que o justo sofre ao longo de toda a sua vida pelo injusto, que o justo sofre pelo injusto, certo? É um eco também que nós observamos em Abacuque, clamando ao Senhor, até quando o Senhor então deixaria que aquele povo, o povo corrupto ali, no caso de Judá, cada vez mais corromperia o povo e pressionaria, perseguiria o povo de Israel, o povo justo ali dentre os judeus. Então temos aqui mais uma vez uma diferença. Essa é a diferença entre as maldições e as bênçãos aqui descritas. Muito embora eu não vou entrar, não vou explicar com tanta ênfase na questão dos ais, porque veremos isso numa próxima aula, mas ainda assim nós temos claramente aqui uma diferença entre aqueles que seriam de fato bem-aventurados pelo Senhor e aqueles que então que receberiam as maldições do Senhor. Nós temos então os pobres, e o contraste disso são os ricos. Nós temos os famintos, e o contraste disso são os fartos. Nós temos os que choram, e o contraste são os que estão rindo. Nós temos os perseguidos pelo nome de Jesus, e temos aqueles que perseguem o nome de Jesus. Perceba que a construção aqui é exatamente igual à construção da segunda lei, de Deuteronômio, da continuidade da lei de Deus ali. Essa é a forma como o Senhor testificou e claramente mostrou quem são aqueles que fazem parte do seu reino, os bem-aventurados, e também aqueles que não serão, que já receberam a sua recompensa, e no caso será a condenação eterna. Então, irmãos, rapidamente quero fazer algumas aplicações práticas, antes de a gente poder dividir para os grupos poderem conversar. Primeira aplicação: a autoridade do ensino de Jesus, tal como suas curas, apresenta sua messianidade e divindade. Lucas deixa claro que Jesus é o Messias e também Deus, o próprio Deus. Não há a necessidade de esperarmos um próximo Messias. Não há por que aguardar um próximo Salvador. Não há por que esperar que alguém ainda virá para salvar o seu povo. Jesus veio. Jesus é o Messias. E não só o Messias, mas Jesus também é Deus. Esse não é apenas o nosso conforto, o nosso consolo diário,
sabendo que cremos num Deus vivo, num Deus com autoridade, num Deus que de fato se importou com o seu povo e veio até o povo, um Deus entre nós, um Deus conosco. Mas esse também deve ser o nosso ensejo apologético, ou seja, o ensejo de defender o Evangelho. A centralidade da Bíblia é a pessoa de Jesus. Se tirarmos Jesus, não sobra muita coisa. Jesus é o centro, a lei apontava para Jesus, os escritos apontavam para Jesus, a narrativa mostrava a necessidade de um Messias vindouro, a preparação de um Messias vindouro. Toda a escritura, na sua unidade, trata da pessoa de Jesus. Então, esse deve ser o nosso ensejo de defender a pessoa de Jesus ao próximo. Talvez um familiar seu, que seja aí um CCB, talvez um familiar seu que seja testemunho de Jeová, talvez pessoas ateístas, mas esse é o nosso ensejo, apresentar Jesus não como um filósofo, não como um curador, não como um curandeiro, né? Não como uma pessoa assim, pessoa comum, mas como o próprio Deus, que veio então para nos salvar. A segunda, então, aplicação é a preocupação de Jesus para com os necessitados deve gerar na igreja local um profundo desejo de auxílio e cuidado para com todos. O nosso desejo, a nossa forma de cuidar do próximo, ela é a forma que nós observamos na pessoa de Jesus. Esse que veio para poder anunciar o Evangelho e cuidar dos pobres. É a nossa intenção, deve ser o nosso desejo, cuidar de todas as pessoas, independente que seja. Nosso caráter cristão deve ser de apresentar a pessoa de Jesus como aquele, não só aquele que salva, mas que cura, que resgata. Ele é o resgatador, ele é o nosso salvador. Então essa é a forma que nós podemos observar também essa questão e esse profundo desejo de auxiliar o próximo. Terceira e última aplicação, Jesus descreve os que já faziam parte de seu reino. Estes são aqueles que reconhecem sua fraqueza e buscam suas forças em Deus. Aqueles que possuem fome e buscam saciar-se na comunhão com o Senhor. E por fim, aqueles que lamentam por seus pecados e buscam arrependimento, além de lamentar pelas injustiças que o justo sofre. E a minha pergunta é: eu acabei de descrever você? Estou descrevendo a sua pessoa aqui? Você é esse indivíduo que reconhece sua fraqueza, reconhece a sua fraqueza e busca a sua força no Senhor? Você busca diariamente estar em contato com o Senhor, e quando a adversidade vem, você não se desespera, porque sabe que o Senhor é o seu refúgio. Você é esse indivíduo que pode claramente dizer que o Senhor é o seu castelo forte? Você é esse que procura, que possui então fome e busca saciar-se da comunhão com o Senhor e também com os cristãos? Ou quando chega no domingo de manhã, você está com sono, não quer vir, não quer estar aqui, prefere ficar em casa, eu vou assistir online porque está fácil? Qual indivíduo você é então? Você também é aquele que lamenta por seus pecados e busca então arrependimento diário? Eu dou aula de educação física na Trinitas, e vez ou outra nós nos reunimos com um grupo de alunos e conversamos um pouquinho sobre como está a comunhão deles com o Senhor, certo? E eu perguntei para um aluno meu, quantas vezes por dia ele pedia perdão a Deus pelos seus pecados? E a resposta dele foi maravilhosa. Ele falou para mim assim: pedir perdão? A última vez que eu pedi perdão foi mês passado. Obviamente que é uma criança, você entende o contexto, mas você também é assim? Você é esse indivíduo que não reconhece os seus erros, seus pecados, não se arrepende, não vai ao Senhor em contrição? Será que você também não está sendo igual a esse meu aluno, que não reconhecia o erro dele há quase um mês? Então são algumas aplicações para podermos pensar, irmãos. E por fim, aqui para finalizarmos, eu quero rapidamente ler com os irmãos um breve catecismo
de tudo aquilo que nós observamos na aula de hoje. Eu lerei a pergunta e em seguida nós juntos leremos a resposta, ok? Então a pergunta é: o que Lucas apresenta sobre Jesus e o seu ensinamento no Sermão da Planície? Mais uma vez, o que Lucas apresenta sobre Jesus e o seu ensinamento no Sermão da Planície? A resposta é, todos juntos, Lucas apresenta a sua autoridade no ensino e as bem-aventuranças para todos os filhos de Deus que reconhecem sua fraqueza e o buscam. E o nosso texto base é o texto do dia de hoje, ok? Então fica para nós aí esse catecismo como uma breve revisão de tudo que nós vimos hoje. E agora vamos fazer então a nossa divisão para os grupos. Nós temos 4 perguntas aí. A primeira pergunta é, eu quero rapidamente ler com os irmãos. Compartilhe com o grupo qual aspecto do texto mais chamou a sua atenção. Qual o destaque que você entendeu ali no texto que mais ali chamou a sua atenção? Como o texto de hoje nos ajuda a adquirir mais confiança e consolo no Senhor. Há algo em sua vida que tem impedido sua caminhada diária com Ele? Então desfrute desse momento para poder compartilhar também as suas dificuldades. Lembre-se, estamos aqui entre irmãos. Terceira pergunta: o ensino foi uma grande ênfase no ministério de Jesus Cristo. Como isso afeta a nossa vida, nossa igreja e a nossa liturgia de culto? Como você observa isso? Por fim, Jesus apresenta a existência de necessitados entre os seus filhos. Qual deve ser a atitude da igreja para com esses?